Saudações em Cristo Jesus, nosso Mestre e Senhor. Primeiramente, damos graças a Deus. Mais um dia, mais uma oportunidade, nós estamos por aqui, pela misericórdia de Deus. Se você está conosco pela primeira vez, não esqueça de gravar aí, de cadastrar aí no nosso contato. E nós não somos uma nova religião. Não somos uma igreja, nem centro espírita. Nós somos um grupo de estudo, de pesquisa. Nós estudamos vida além da vida, através dos livros de André Luiz, psicografado por Francisco Cândido Xavier. Nós temos outros estudos, outro trabalho, nós temos quase 600, mais de 600 vídeos na internet, de tudo. Temos Renascer para a Vida Melhor, Assim Caminha a Humanidade, estudo do Evangelho segundo João, estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Nós temos o canal dos deficientes físicos do GK, o nosso estudo básico, os 7 passos para renascer para uma vida melhor. Se você ainda não assistiu, por favor, nos assista. Faz um comentário, faz pergunta, nós responderemos. Esse livro, esses 7 passos, é o nosso estudo básico do nosso grupo ecumênico do caminho do amor. Semente de luz. Nós estamos estudando agora, hoje estamos gravando, o capítulo 1º do 4º livro da coletânea de André Luiz, porque nós vamos estudar os 13 livros didáticos. Começamos no nosso lar, onde André Luiz foi recebido, onde ele aprendeu, tornou-se um cidadão do nosso lar, né? Depois fez o curso do mensageiro, o curso do missionário da luz. Terminou o curso, agora ele se tornou um trabalhador da vida eterna, obreiro da vida eterna. Então agora ele vai fazer aquilo que ele queria fazer. Ele queria ser médico no nosso lar. Agora ele pode ser. Então nessa missão que é obreiro da vida eterna, então eles estão em 4. O nosso irmão Jerônimo, que é o mentor que vai coordenar a equipe, né? O padre Hipólito é um espírito que foi sacerdote na vida anterior. A nossa irmã enfermeira, que é a Luciana. E André Luiz, então, vai já como médico. Agora ele vai fazer a missão já como médico. Ele já aprendeu. E nós estamos aprendendo com ele também. É como que nós estivéssemos estudando junto com André Luiz. Então ele vai progredindo, nós também vamos ficando conhecendo. Eles vão fazer uma missão na crosta terrestre por 30 dias. Eles vão participar de 5 desencarnes, o qual nós vamos acompanhar um por um. Nós já aprendemos sobre mediunidade, sobre manifestação, sobre todo. Agora nós vamos aprender a dificuldade, o problema, a técnica que tem para o desencarne. Porque o corpo morre, o espírito tem que sair desse corpo e voltar para de onde ele veio. Então André Luiz percebe que eles trabalham. André Luiz fala que sempre quando ele vai apresentar a coisa, ele sempre vai à noite. Então agora ele fala que ele juntou com esses 4 e foram até a montanha dentro do nosso lar, que é o Ministério da Comunicação. Lá tem o templo entre as montanhas, né? Que chama-se Templo da Paz. André Luiz, quando chega, ele fica contemplando aquela beleza antes de chegar. Ele percebe que aquele templo tem torre que vai como agulha para o infinito. E quando ele fica contemplando as torres do templo, ele veja o céu estrelado. Então André Luiz descreve, parecia um manto de veludo azul. Agora o que me chamava mais a atenção das milhões de estrelas, são 3 estrelas brilhantes que iluminavam a imensidão do espaço. As 3
no interior, na nossa linguagem, nós chamamos de 3 Ave Maria. Essas 3 Ave Maria, que é a constelação de Orion, ela forma-se o Cruzeiro do Sul. Essa estrela, ela é como uma bússola para os navegantes, para os viajores, né? Até para as naves espaciais, segundo a NASA, né? Ela serve de guia para as espaçonaves no espaço. Agora, André Luiz então descreve as flores da noite, o luar, né? A imensa coisa é porque no interior, minha irmã, onde você está longe da luz artificial, que você se encontra, você olha para o céu, é a beleza mais surpreendente que possa existir na nossa existência, é a beleza do universo. Essa criação desse Deus Pai Todo-Poderoso, que nos criou, nos deu de herança e nos deu graça de nós participar disso. Eu tenho a minha história, como sempre, né? Eu também sou um obreiro da vida eterna. Eu também estou estudando, eu também estou evoluindo. Eu nasci no interior de São Paulo, numa cidade, numa vila chamada General Salgado. Desde que eu me entendo, até os 16 anos, eu morei na roça, no sítio. Não tinha televisão, não tinha rádio, não tinha internet, não tinha nada. Era o vizinho e a família. É o que nós aprendíamos, o que o nosso pai e nossa mãe faziam. Qualquer conselho que nós procurávamos. Eu, porém, tinha um problema. Eu tinha, hoje, eu conheço pela ciência, né, chama-se de paralisia do sono. Quando eu tinha de 4, 5, desde que eu me entendo, às vezes eu acordava de madrugada e estava grudado no teto. E mesmo sem virar para olhar, eu via o meu corpo na cama. Eu tentava voltar e ficava com muito medo. Tentava gritar à mãe, a voz não saía. Até que voltava de repente para o corpo, era um choque terrível. E tinha outra coisa também, ninguém dava uma solução. Dizia que era pesadelo, dizia que eu comia demais, dormia de barriga, inventava bastante coisa. Mas eu tinha uma coisa, que quando à noite, quando sempre solitário, né, que eu era solitário, é como que só eu vivesse no planeta Terra. O meu pai e a minha mãe, para mim, não era meu pai nem minha mãe. Alguma coisa estava errada. Eu deveria ser adotado ou qualquer coisa. Eu tinha certeza que o pai e a mãe não eram meu pai nem minha mãe. Eu tinha outro pai, tinha outra mãe. E que não era dali. Então eu ficava olhando as 3 Ave Maria, as 3 estrelas. No lado esquerdo, no meio das 2 primeiras, tem uma estrelinha lá no meio. Fica piscando. Bem pequenininha. E eu ficava olhando para ela. Então aquilo me dava uma saudade. Eu chorava, às vezes eu chorava de saudade. E eu queria voltar para lá. E uma palavra ficava meditando na minha cabeça, X9. Agora eu não sei se X9 era eu ou se era este planeta. Eu não tenho recordação. Isso eu sofri por muito tempo, até 8, 9 anos, não tenho mais ou menos a ideia. Numa madrugada eu acordei, eu senti que alguém queria falar comigo. Eu saí da cama, criança, abri a porta e saí para fora. Quando eu cheguei na área da casa, da fazenda, né, que nós morava na sede da fazenda, então eu olhei para a invernada, mais ou menos uns 3 quilômetros ou mais. Lá no meio do pasto tinha uma pedra tamanho de uma Kombi, tamanho de uma Kombi. Então eu vi descer do céu uma estrela. A estrela caiu. Quando chegou perto em frente àquela pedra, ela transformou-se numa mulher, uma figura feminina. Então, ela começou a enviar uma mensagem telepática para mim. Ela não falava, eu sentia que ela estava falando comigo. E eu ouvia, entendi tudo que ela falava comigo. Só que tem uma coisa, quando ela voltou, a luz novamente subiu rapidamente e desapareceu no universo. Aí eu voltei para a cama, deitei, dormi, não sabia mais nada, esqueci de tudo. Só que tem uma coisa, nunca mais tive saudade. Aí quando eu olhava para o meu pai e minha mãe, eu
tinha ele como meu pai, como minha mãe, e que eu era dessa família. Eu esqueci daquele que eu tinha. Isso aconteceu depois, agora, né? Depois de quase 50, 60 anos, eu fiquei cego. Fiquei cego com 69 anos, mais ou menos. Então me entrei assim no tipo de uma depressão. Voltou aquela tristeza, aquela vontade de ir embora. Então eu comecei a voltar com aquele sentimento que eu tinha que voltar para casa, né? E então, uma madrugada eu estava orando, de repente essa mulher apareceu novamente, materializou para mim, a distância de uns 5 ou 6 metros. Mas ela tinha uns 3 metros de altura, era muito alta. Eu então raciocinei assim, né? Fiz a medição. Se ela abrisse as pernas, o tamanho dela, ela abrisse as pernas em pé, eu atravessava no meio das pernas dela sem tocar nela. Veja a altura dela. É a minha visão, né? Olha que ela estava a 5 ou 6 metros de mim e tinha essa altura. Mas eu achei, isso deve ser alguma visão. Sonho não era porque eu estava orando. Eu estava sentado orando na cama, né? Então não tinha condição de eu estar, a não ser que foi uma visão. Mas aí, assim, deve ser alguma visão, né? Aí eu vi na internet um depoimento de uma pessoa que, falando desse planeta, e ele disse, o meu planeta, ele fica entre as 2 primeiras, do lado esquerdo das 3 Ave Maria, do Cruzeiro do Sul. Olha aquela estrelinha que fica piscando, é a estrela que eu ficava olhando para ela. Ele disse, o povo de lá tem 3 metros de altura ou mais, são grandes. Aí ele disse, e eu tenho contato com eles. De vez em quando eles me tiram do corpo e levam para a espaçonave e me dão orientação. Aí o tradutor, o entrevistador pergunta para ele assim, é longe esse planeta? Ele falou assim, olha, segundo o que eu recebi informação na espaçonave, se hoje eu perguntei, se eu quisesse voltar para o meu planeta, quanto tempo eu duraria para chegar lá? Então eles disseram para mim, olha, se você entrar numa espaçonave que anda à velocidade da luz, você vai vivendo uma vida de 100 anos. Você vai viver 100 vidas para você estacionar nesse planeta. Quer dizer, 100 encarnação vivendo vida de 100 anos para chegar. Para você ver, né? É muito mais distante do que as esteiras de Orion, né? do Cruzeiro do Sul, segundo mais de 1.500, quase 1.500, mais de 1.500 anos-luz, meu irmão, anos-luz. Então é bastante longe. Então, André Luiz começa a contar sobre essa estrela que mais brilha, estrela maravilhosa e tal. E aí eles chegam lá, vão ouvir a mensagem do nosso irmão, na gravação primeira que eu estava fazendo que deu problema, eu lembrei o nome dele, agora não estou conseguindo lembrar. Bem, eu vou lembrar. Ele então, o irmão estava junto àquela equipe, né? Exatamente, aqueles 50 que estavam estudando, certo? Não, segundo André Luiz, era 83 pessoas. Só o grupo deles era em 4, né? Que era o Lourenço que era o que ia comandar, o padre Hipólito, a enfermeira Luciana e André Luiz que ia como médico. Aí o nosso irmão começa a explicar, né? Fala do trabalho que eles fez, tudo, do estudo, da experiência, agora eles iam fazer a missão. Então, fala para eles sobre a responsabilidade. Agora vocês sabem o que vocês estão fazendo. Querida irmã, nós sabemos o que nós fazemos. Porque tudo que nós fazemos aqui, nesse corpo físico, é programado lá. Não é por acaso. Nós não somos jogados aqui por acaso, não. Quando Jesus disse, aquele que quiser me seguir, tome a sua cruz e me siga, ele está falando isso. Aqui não é moleza não, meu. A igreja fala que
fala de um paraíso na terra. Isso aqui não é paraíso, isso aqui é mundo de prova e de expiação. Minha irmã, meu irmão, a dificuldade ainda nessa semana, o irmão disse, irmão, mas eu sofro tanto, a minha vida é tanto problema. Eu falei, mas irmão, todo mundo tem problema. Nós não estamos no paraíso, nós estamos no mundo de prova e expiação. Percebe que Jesus, quando disse, vinde a mim, vós que estáis cansados e oprimidos, eu vos aliviarei. Jesus não disse que ia tirar o sofrimento de nós, ele disse que ia aliviar. Porque meu fardo é leve e meu jugo é suave. E estava falando que ele ia dar o fardo dele e o jugo dele, porque o da igreja é pesado e é chantagioso. Porque a igreja obriga a gente a seguir a Deus, obriga a seguir a ela com chantagem, com medo, com ameaça. Mas o Senhor Jesus não, ele é amor. Você tem o livre-arbítrio, você segue ele se você quiser. Veja ele, aquele que quiser me seguir. Ele não fala que você é obrigado a seguir ele, não. Ele disse, aquele que quiser me seguir, tome a sua cruz, percebe? A igreja fala que Jesus carregou a nossa cruz. Mas Jesus disse que não. Nós temos que carregar a nossa cruz. Este problema, essa dificuldade que nós temos é a nossa cruz. Minha irmã, eu sou cego, fiquei cego. É a minha cruz. Por quê? Bem, quando chegar do outro lado eu vou saber por quê. Com certeza uma coisa, não foi de graça. Eu deve ter cometido algum erro em algum lugar, porque nós colhemos aquilo que nós plantamos. Então aquele ministro, ele fala das dificuldades que tem no mundo. O que as igrejas fazem, o problema nosso, meu irmão, é as religiões. O político. Porque a igreja, o político foi criado para nos unir. Eles separam em vez de unir. A igreja, a religião, os políticos, eles vieram para nos ajudar. Eles não nos ajudam, eles tiram o que é nosso. O pouco que nós temos, eles tiram. Então é o contrário. Por isso que quando Kardec pergunta ao Espírito da Verdade, o homem pode ser feliz na Terra? Pode ser um dia ter? Pode, vai ser assim. O dia que nós, a humanidade, tirar a trindade do mal. Qual é a trindade do mal? O egoísmo, o orgulho que gera o preconceito. Meu irmão religioso, por que você não aceita Jesus? Por que você não segue a Jesus? Você diz que só segue o que está escrito. E por que você não segue Jesus? O Velho Testamento terminou na cruz do Calvário, por causa do Velho Testamento que Jesus morreu na cruz do Calvário. Se você não lê, você não percebe, abre os teus olhos, abre os teus ouvidos, sinta no coração a verdade. Meu irmão, Jesus, nós estudamos aí no nosso estudo do Evangelho, capítulo 1 do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5 do Evangelho de Mateus, que está no Sermão da Montanha, que é a carta magna do verdadeiro cristão. Leia e estuda, minha irmã. Não vai pelo o homem, não. O pastor é lobo vestido de ovelha. O pastor nosso é Jesus. Jesus é o único pastor. Ele nos deu a vida para nos libertar da igreja. Jesus fala, eu vim libertar vocês da lei do pecado e da morte. Ele veio consertar o que estava errado. A igreja destruiu as igrejas do rei Constantino. A igreja fez o maior estrago no Evangelho. O Consolador prometido, Jesus, a doutrina dos Espíritos, veio para isso, para canalizar, para filtrar. Você tem que ler, você tem que estudar o Estatuto do Verdadeiro Cristão, capítulo 5, 6 e 7 de Mateus. Meu irmão, examina se a tua igreja está enquadrada aí. Segue esses ensinamentos de Jesus. Deixa de seguir o homem. E segue a Jesus. Porque o dia que nós seguirmos a Jesus, nós vamos amar uns aos outros. Se nós não unirmos, lembra do nosso estudo? A montanha é enorme, a montanha é grande, é alta, né? Pico. Mas é formada por grão de areia. O grão de areia é menor do que o grão de mostarda. Que Jesus fala que é a menor semente que existe, a areia ainda é menor. Várias vezes mais menor do que o grão de mostarda. Mas a montanha é formada pelo grão de areia. Essa estrela
As três estrelas que André Luiz está falando, que é a estrela que mais brilha no universo, ela está a 1500 anos-luz da nossa distância. Nós enxergamos ela. Sabe por que nós enxergamos com os olhos nus, sem telescópio? Por causa dos grãos de areia que tem nela. Ela é formada por, o planeta é formado por grão de areia. O grão de areia reflete a luz do sol, reflete a luz. E por isso nós vemos ela. Você percebe? Isso que nós devemos fazer. O dia que os nossos irmãos políticos, nossos irmãos religiosos, deixar de ser egoísta, ser orgulhoso e acabar com o preconceito. E nós temos que unir. Doutor Adolfo Bezerra de Menezes nos ensina. Unidos nós venceremos, separados seremos derrotados. Portanto é isso, meu irmão. Se nós não se unirmos, nós seremos derrotados. Aí então o nosso irmão faz uma oração, pede a Jesus que cuida de cada um deles. Porque esses nossos irmãos tinham ali, então, terminando a reunião, né? O nosso irmão apresentou-se ao o mentor, né? E disse para ele, olha, nós vamos, na crosta da terra, vamos ajudar 5 espíritos na desencarnação, que precisa desencarnar. Aí então ele deseja para ele boa sorte, que o nosso Senhor Jesus Cristo vos acompanhe, lhe dê sabedoria, coloque em prática isso que vocês aprenderam. E outros vieram, um grupo que vinha para ajudar as mães, mãe que estão no mundo espiritual, o filho está se desviando cada dia mais. O filho dela que ela ensinou agora é um líder religioso, está distorcendo a palavra de Deus. Ela vai vir socorrer ele, colocar na cabeça dele e fazer com que ele mude de ideia, para que ele siga o Evangelho, que ele deixe de querer construir reino na terra. Minha irmã, nós temos prova, eu mesmo conheci mais ou menos as 5 igrejas que se tornou grande, chegou a dominar o mundo. De repente, o dirigente morre, desencarna, porque todo vai morrer, viu, meu irmão? Os nossos ministros, os nossos governantes, os nossos governadores do planeta Terra que faz guerra, que destrói, um dia você vai morrer, meu irmão. Você é imortal. O corpo seu é mortal, tem um prazo de vida. Um dia o seu coração vai parar. Vai acabar tudo isso. Você vai voltar para o plano espiritual nu, como você chegou. Sem nada. Você não vai levar nada. A única coisa que você vai levar é o que está no seu pensamento. A semente que você plantar aqui é o mundo que você vai viver lá. Então, meu irmão, vamos fazer o bem, vamos seguir o Evangelho de Jesus, para quando nós desencarnar, sermos acolhidos pelo povo de Jesus, por Jesus no plano espiritual. Senão, você vai para as trevas. Você vai àqueles que você tem afinidade. Você terá milhões de seguidores, de obsessores te perseguindo, querendo desfrontar, vingar de você. Tenha cuidado. Então, graças a Deus, mais um capítulo 1 do Os Obreiros da Vida Eterna. Na próxima semana, gravaremos o 2º capítulo. Eu sou Francisco Pedro. Eu sou um administrador do Grupo Ecumênico do Caminho do Amor, a Semente de Luz. Nós temos vários trabalhos na internet. Assista, irmão, participa conosco. Se você não escreveu, escreva. Nos ajuda a propagar. Porque nós não estamos pregando um grupo. Nós pregamos a verdade. A verdade que é de Deus, de Jesus, não é do homem. Que Deus nos abençoe. Saudações em Cristo Jesus, nosso Mestre e Senhor. Paz, luz e liberdade.